Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, para aprendermos a confiar em Deus, porque de resto a tudo mais Ele fará, está entrando no ar mais um programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver. Hoje o preletor Enio Masakihara protagoniza um encontro especial. O preletor Yutaka Yokoyama e o preletor José Adalton de Oliveira respondem: de onde vem e para onde vai o homem? Então, dentro de cada um de nós existe a ideia divina e a ideia da própria construção do corpo carnal. E no quadro de perguntas e respostas, o preletor Enio Masakihara recebe o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto, que esclarece: como sentir paz interior? O professor Masaru Taniguchi ensina no livro A Verdade da Vida, volume 1, logo no início da Verdade da Vida, volume 1, que nós, como filhos de Deus, temos dentro de Deus a vida com V maiúsculo. Você precisa descobrir esta vida. Fique conosco e torne-se capaz de sorrir para a vida, para que ela sorria de volta para você. Para você que já ouviu falar sobre meditação Shinsokan, ou que ainda nunca ouviu falar, agora chegou o DVD e o CD de áudio sobre explicação da prática de meditação Shinsokan. Através desse CD e esse DVD, você vai poder ouvir uma palestra sobre a importância da meditação, a explicação da prática da meditação e também fazer a prática da meditação Shinsokan com o professor Yoshio Mukai. Você vai acompanhar passo a passo como fazer a meditação. Ligue agora então para 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Também pelo nosso site www.sni.org.br/livraria virtual e mude a sua mente radicalmente para a luz e transforme o seu destino num destino feliz. Nosso programa promove o encontro de craques da Aceite ou Noie, tendo sempre à frente o preletor Enio Masakihara. Hoje ele conduz uma conversa com o preletor Yutaka Yokoyama e o preletor José Adalton de Oliveira. Eles se focam na seguinte questão: de onde vem e para onde vai o homem? Muito obrigado. Alô, Ceará, alô, Fortaleza, Crateús, alô, Cascavel. Nosso muito obrigado a todos vocês que assistem o programa da Aceite ou Noie, esse modo feliz de viver. E hoje os convidados especiais aqui, professor Yutaka Yokoyama. Tudo bem, professor? Tudo bem. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. E também aqui, professor José Adalton de Oliveira. Tudo bem, Adalton? Tudo ótimo, Enio. Tudo em paz? Tudo em paz. Criançada, tudo bem? Tudo tranquilo. O homem morre ou não morre? Nasce ou não nasce? Enfim, de onde o homem vem, de onde o homem vai, para onde ele vai, de onde você veio, para onde você vai, e quando que vai, se é que vai mesmo, né? Então o assunto de hoje é de onde você veio e para onde você vai. Professor Yokoyama, afinal de contas, o homem nasce ou não nasce, morre ou não morre, veio ou não veio? Na verdade, ele não veio de nenhum lugar, né? Porque nós nascemos no mundo fenomênico com corpo carnal, isso, com a ideia, dentro da ideia de Deus, que é assim, criação de Deus, na ideia de Deus, que nós manifestamos em forma de ser humano, né, com corpo carnal. Então estamos dentro da ideia da mente de Deus. Isso nós aprendemos na Aceite ou Noie. Tá certo. Adalton, quando fala assim, nasceu,
fulano, nasceu Beltrano, né? Esse nasceu, ele quer dizer o quê, vai? Porque um homem não nasce, um homem não morre. Significa que ele apareceu aqui nesse mundo, né? Tá Partindo certo. desta ideia que o professor Taka colocou, na verdade, Seitonei coloca que o homem, ele não nasce do útero materno, né? Ele nunca nasceu do útero materno, e sim dessa ideia divina, dessa vontade de Deus. Nesse livro Saúde e Prosperidade, que é inclusive o capítulo que nós estamos estudando, de onde vem e para onde vai o homem, tem um relato assim muito interessante de uma senhora em que pela medicina tinha sido julgado que não seria possível ter mais filhos e que na verdade já tinham sido extraídos os 2 ovários dela, né? E só que quando foi feito, o médico fez a cirurgia, ele deixou apenas um pedacinho do ovário que se regenerou, e através, essa pessoa sendo praticante do ensinamento da Seitonei, reverenciando e agradecendo a vida, ela simplesmente, para quem não podia ter filhos, teve 6 filhos. Ele ficou só um pedacinho, né? Ficou um pedacinho só do ovário, e mesmo assim foi possível ter todos esses filhos. Então são inúmeros os relatos que temos na Seitonei, de pessoas que, mesmo sendo julgado pela medicina, sem ter mais possibilidade de ter filhos, conseguiu conceber. Isto prova que a vida vem de Deus. Tá certo. Então, quando a gente fala filho de fulano, filho de Beltrano, na verdade é uma maneira de se expressar essa participação do homem e da mulher como oportunidades para que nasça alguém. Mas, na verdade, essa vida já vem de Deus e é filho de Deus, na verdade, não filho do homem. Na verdade, o homem é filho de Deus, está dentro da ideia de Deus, e o homem ajuda, né? O pai e a mãe ajudam Cria oportunidade, na vir verdade. ao mundo em forma de corpo carnal, né? Então, na essência, somos espírito, ou temos uma natureza divina que chama vida de Deus dentro do corpo carnal. Tá certo. Adão, você falou que nasceram 6 filhos, né? Conforme consta aqui no livro Saúde e Prosperidade, no relato. Sim. Bom, nasceu. Vai morrer ou não vai morrer? Na verdade, esse nasceu é uma expressão que nós utilizamos aqui neste mundo, no sentido de que a pessoa ele concebeu e nasceu nesse mundo numa determinada época. E esse nascer e morrer, da qual quando nós usamos a expressão mundo fenomênico, a gente está se referindo a essa cronologia, que a idade cronológica da pessoa. Nasce lá com 0 ano e vai até 100, 80, 90, 100 anos, por exemplo, nesse mundo aqui. Mas esse nascer não significa exatamente que a pessoa não existia antes, né? Como o professor colocou, o professor Yutaka, na verdade, o homem ele vem dessa ideia divina, dessa ideia de Deus. Então, o nascer nesse mundo significa, na verdade, um momento em que a pessoa surge nesse mundo como sendo uma escola, como se ele se matriculasse numa escola chamada vida terrena, para ele ter uma existência aqui de um aprimoramento espiritual nessa existência. Então, esse filho de Deus, que veio de Deus, na verdade ele vem isento de qualquer sofrimento. Então, é que nasceu com problema, morreu com problema. Mas, na verdade, esse que nasceu com problema, morreu com problema, não é o filho que veio de Deus. Mas dentro da ideia de Deus, existe a ideia de que o ser humano nasce no mundo material fenomênico para desenvolver o seu espírito. Então, através de aparentemente sofrimentos, o espírito se desenvolve, né, se aperfeiçoa nesse mundo fenomênico, passando por várias dificuldades às vezes, e tem muito espírito que já escolhe, né, o sofrimento para aprimorar seu espírito. Desenvolve assim dentro do sofrimento. Então, espiritualmente, na verdade, o espírito está feliz porque está chegando ao seu objetivo, que é desenvolver o espírito. Mas essa é uma ótica ainda fenomênica, né, de ver, né, o sofrimento. Não é fenomênico. Né? Sim. Não é o Filho de Deus original que nasce com determinados problemas, por exemplo, como a gente sempre ouve por aí. É como nós podemos observar no livro, tem uma flor aqui,
Girassol, né? Girassol. Girassol. Acho que é girassol. Acho que é girassol. Tempo de flor que, nossa senhora, eu penso em girassol. Você de peixe, né? Pois é. Então, nesse girassol, quando ele foi plantado na terra, era apenas uma semente. Aquilo, dentro da semente, ela contém todo o conteúdo para desenvolver o pé de girassol e ter a flor. Da mesma forma, esse homem, ideia de Deus. É como se fosse uma semente que contém tudo e vai formar esse corpo carnal, chamado invólucro carnal, esse templo sagrado, em que ele terá essa existência aqui na vida terrena. Então, dentro de cada um de nós existe a ideia divina e a ideia da própria construção do corpo carnal, né? E isso está no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Portanto, se alguma parte do nosso corpo acontece alguma coisa, dentro existe a ideia para regenerar essa parte do corpo. Então, esta ideia divina está dentro de cada um de nós. É por isso que é possível, mesmo tendo um pedaço apenas do ovário, a pessoa modificar toda a estrutura física, vamos dizer, e conseguir realizar uma obra maravilhosa de ter um filho, por exemplo. Com certeza. E também uma coisa importante é entender que a Seichonoye parte do princípio de que nós não temos exclusivamente uma única existência terrena, de que nós temos várias existências terrenas, várias vidas, e dentro disso nós podemos entender que se um casal que está em casa, por exemplo, e não consegue ter filho porque a medicina declarou que não é possível ter filho, então se eles passarem, em primeiro lugar, a reverenciar a vida de Deus que está dentro de cada um deles, reverenciar um ao outro como sendo vida de Deus, o próprio casal, o cônjuge, e reconhecer que a vida que está neles veio de quem? Papai e mamãe, que veio através dos nossos antepassados. Então, passando a reconhecer esse fluxo da vida que veio de Deus, reconhecendo com gratidão e conversando com seus ancestrais que estão no mundo espiritual e contando para eles o objetivo de ter filhos, conceber e ter filhos, naturalmente virá do mundo espiritual um antepassado que deseja reencarnar nesse mundo e concluir e fazer a sua missão, concluir sua missão nesse mundo, acabará concebendo um filho. Então, o sentimento de reverência, o sentimento de gratidão, a vida que vem de Deus, faz com que, nesse mundo, esta vida de Deus se manifesta como forma de filho. Tá certo. Professor Yokoyama, quando fala o homem nasceu, o homem veio para cá, né? Por que o homem nasce nesse mundo fenomênico e se o mundo fenomênico, a princípio, causa possibilidades de grandes sofrimentos? No budismo é ensinado que o homem vem por causa e efeito. Nasce nesse mundo porque tem uma causa e para ser assim, cumprir essa causa e manifesta em forma de efeito e vem ao mundo material, mundo fenomênico. E nós aprendemos no Seichonoye que, na verdade, isso é o próprio espírito que escolhe esse mundo para vir várias vezes para aperfeiçoamento, né? Através de sofrimento. Às vezes a pessoa tem um objetivo no subconsciente, mas às vezes não sabe o seu objetivo e até faz coisas erradas nesse mundo e sofre por causa dessa atitude que ele procedeu. Em outras palavras, né? Aqui é uma escola. Uma escola, né? E tem muitos espíritos que já escolhem, por exemplo, os pais que têm desarmonia e é até abandonado pelos pais. E começa a pensar, por que eu estou passando por essa situação? Só que, na verdade, o próprio subconsciente escolheu os pais que ia assim separar-se ou abandonar os filhos. E nesse momento, quem foi abandonado desenvolve espiritualmente, né? E porque é uma escola que está aprendendo, né? Desenvolve o espírito. Então, na verdade, às vezes nós pensamos que coitado, né? Que está passando por sofrimento. Mas espiritualmente, ele está até assim, cumprindo o que ele devia fazer, né? Complementando às vezes uma aula que faltava na sua vida. Tá certo. Mas, doutor, sim, quando se fala para onde o homem vai. O homem morreu, aí se fala muito hoje em mundo espiritual.
Esse é um assunto interessante, porque é assim, né? Quando eu falo para onde vai, né? Antes de conhecer os ensinamentos da Seita Inoue, uma das minhas preocupações era essa, né? Para onde vai, né? O que vai acontecer? Né? E será que eu vou chegar do outro lado? Vai ter uma dúzia lá para poder, de cara, só para olhar o que eu fiz de pão? Será que tem Orkut lá também? Então, mas nesse sentido, né, a gente conhece o ensinamento da Seita Inoue e entende que aqui nessa vida nós somos a autorrealização de Deus, né? Estamos aqui manifestando a vida de Deus, né? E como manifestação da vida de Deus, como o professor Yutaka falou, passa a encarar a vida como sendo uma escola, fica simples e fácil. Porque aí, mesmo os sofrimentos que vêm, a gente acaba o quê? Agradecendo aquilo como um aprimoramento espiritual. Sabendo que aquilo que nós fazemos e acumulamos, que são as nossas virtudes, as coisas boas que nós fazemos, para onde a gente vai, independentemente da crença que temos, a gente sabe que se for coisa boa, nós vamos colher os frutos disso. Nós estamos plantando o tempo todo e vamos ter coisas boas lá, né? Quando vai para o mundo espiritual, maneira de expressão, né? As pessoas levam o que lá para cima? Ele leva exatamente o aprimoramento do espírito, o aprimoramento espiritual, o aprimoramento do caráter, aquilo tudo que ele nessa existência teve de bom. Então isso realmente é a maior riqueza que ele vai colher do outro lado. Agora, por outro lado, é uma coisa interessante. Quando nasce uma criança aqui, normalmente tem uma festa aqui, né? Nossa, que coisa boa, nasceu. Aí quando morre, a pessoa fica lá triste, chora. Né? Aí eu fico pensando, será que do outro lado eles também não estão contentes? Porque nasceu do outro lado, chegou, olha que coisa boa, né? Tá vindo mais um corintiano, né? Então, na verdade, nós não podemos ficar apegados e sim viver dentro do agora, com toda a força, né? Praticando, vivendo uma vida digna de filho de Deus. Tá certo. Vem para cá para aprimorar. Significa que ainda tem coisas para se aprender, né? E quando vai para lá, se leva algumas coisas do que se aprendeu aqui, né? Significa que o homem lá em cima ele pode ser feliz ou pode ser infeliz de acordo com o que leva ou conforme ele viveu aqui. Porque a vida após a morte do corpo carnal é a continuação da nossa vida, né? Então, o que nós realizamos aqui e gravamos forte na nossa mente chamada subconsciente, que é o corpo astral, né? Aí nós levamos tudo aquilo, né? Menos o corpo, né? Menos o material. Agora, como o professor, como o Enio falou, né? Se o cara é corintiano aqui, ele vai chegar do outro lado, ele vai também conviver com o corintiano? Como é que é isso aí? Vai viver com o mesmo grupo, né? Que torcer pro Corinthians. Tá certo, tá certo. Um grupinho e formar clube corintiano. Tá certo. Mas lá em cima não deve ter segunda divisão, não. Só tem primeira. Mas por um outro lado, eu acredito que isso se refere à lei da atração dos semelhantes, né? Então, se a pessoa, né, tem aqui nessa existência, faz um determinado trabalho, ela vai estar no mundo espiritual dando continuidade nesse mesmo trabalho, no sentido de algo semelhante, né, professor? Só para deixar mais claro para a gente, então, não que não esteja. O cara aprontou aqui, roubou, brigou com o marido, brigou com a esposa, brigou com os filhos, brigou com os pais, enfim, aprontou todas. Vai lá para, vamos dizer, acabou a missão dele no mundo terreno, o corpo morre. Vai lá para cima. Esses ressentimentos, essas mágoas provocadas, esses ódios provocados nas pessoas, quando ele vai lá para cima, por exemplo, significa que ele vai estar colhendo isso também. Mesmo não tendo corpo, acaba sofrendo esse espírito. Na verdade, o que é capaz de, tanto quem ficou aqui como quem foi para lá, é o princípio do arrependimento. Se a pessoa arrepende, perdoa, isso faz com que ela se solte desta situação que aconteceu, e o perdão é que realmente faz com que a pessoa, tanto quem está do lado de lá como quem ficou aqui, ocorra o quê? Vamos assim, liberte, né? A pessoa liberta, ou seja, a verdade liberta. E tem alguns ensinamentos que diz que tem um momento de reflexão antes de partir para o dito mundo espiritual e ficar esperando numa sala que antes do mundo espiritual ele tem oportunidade para refletir, né? Todas as atitudes. Mas pisaram na bola para se arrepender. Se arrepende assim do fundo do coração. Aí assim
minimizado, né? Uma coisa interessante, Enio, que tranquiliza bastante, não somente a nós, mas também quem está em casa, é uma colocação do Sagrado Mestre. Tem gente arrepiada já. Uma colocação do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi no livro dos Jovens, logo no prefácio. Ele diz assim: nós devemos se preocupar ou conhecer a relação do mundo espiritual suficiente para entender que a vida continua após a morte do corpo, ou seja, nós temos uma continuidade, porque às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com o que vai acontecer depois e deixam de viver nessa vida terrena aqui. Deixa para estudar depois que morrer, lá do outro lado, né? Exatamente. Então, nesse sentido, o importante é a oportunidade que se tem no agora. Claro. Como é o caso de pessoas que às vezes está passando por doença, por infelicidade, por uma série de coisas, e não perdoa agora, vai perdoar depois. Então, perdoa agora. Tá certo. Viveu agora com todo amor e toda intensidade, né? Que tem que ser vivido, né? Tá certo. Então, professor Yokoyama, então, para as pessoas que assistem o programa da Seita Inoue aí, que estão sempre aí dando uma audiência maravilhosa, uma mensagem para eles, né? Do senhor, para aquelas pessoas que tinham dúvida ainda sobre da onde vieram, para onde vão. Bom, creio que a Seita Inoue, o ensinamento é completo e não tem dúvida de que de onde viemos, para onde vamos. E não viemos de Jabaquara, nem de Osasco. Eu moro em Osasco. Mas uma coisa é certa, que nós estamos vivendo a ideia divina de Deus e que todo ser humano é assim, né? Apenas um tem melhor conhecimento ou menos conhecimento dele. Então, conforme a convicção de cada pessoa, então as coisas, o modo de viver também muda em sua vida. Eu espero que todos que estão escutando, vendo esse programa, que façam bom proveito, né? Sim. E que tenham a convicção de que nós não somos um ser material, corpo carnal, e que somos um ser espiritual, que vamos, além desse corpo carnal, viver muito beleza, né? Tá certo. Se Deus quiser, professor. Muito obrigado aí pela presença. E aí, Adalto, beleza? Fazer da vida humana uma vida divina e avançar crendo sempre na vitória infalível. Essa é uma das normas, né? Tá certo. Praticantes da Seita Inoue. Eu acho que é isso, fazer da vida humana uma vida divina. Dizer que fazemos dessa vida, essa vida divina, é só correr para o braço. Só correr para o braço. Tá certo. Muito obrigado, Adalto. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que assistem o programa da Seita Inoue. Fica aí um forte abraço de toda a equipe da produção deste programa. E para você, muita alegria, muita saúde, muita felicidade. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. O preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto ensina agora como sentir paz interior. Ele é o convidado do preletor Enio Masaki Hara no quadro de perguntas e respostas. Acompanhe. Muito obrigado. A Seita trazendo resposta, alegria e paz no seu interior. É para falar sobre esse assunto, como sentir paz. Professor Marcos Rogério, tudo bem, professor Marcos? Tudo bem, Enio? Tem gente que não está assistindo, não está sentindo, Marcos, paz e alegria na vida, Marcos. E ela quer saber como sentir essa paz. Olha, primeiramente tem que se descobrir como filho de Deus. Esse é o primeiro ponto. O professor Masaharu Taniguchi ensina no livro A Verdade da Vida, volume 1, logo no início da Verdade da Vida, volume 1, que nós, como filhos de Deus, temos dentro de Deus a vida com V maiúsculo. Você precisa descobrir esta vida. Agora, essa vida, ela precisa estar em movimento. Como é que a gente põe em movimento a vida? Sendo útil às pessoas, realizando algo em relação às pessoas. Então, você vai tendo paz espiritual quando você realizar algo em relação ao próximo. Outra coisa também, é comum as pessoas se compararem e isso traz uma certa infelicidade. Você se compara com outras pessoas, te dá insegurança e aí você não tem paz espiritual. Então, precisa recuperar essa paz espiritual através da melhora da sua autoestima. E aí, olha, Dinamize Sua Capacidade, que é um livro da Seita Inoue, o próprio livro dos jovens, que é um excelente livro, e da coleção A Verdade da Vida, eu vou recomendar para você A Verdade da Vida, volume 7. Excelente livro para você movimentar essa grande vida de Deus que está dentro de você. O interessante, né, Marcos, é que tem pessoas que não têm nada, materialmente falando, e está de bem com a vida. Mas é incrível. Outras que têm tantas coisas, né, materialmente falando, e às vezes está aí querendo jogar
Desesperado. Jogar a vida pro buraco. E a pessoa, às vezes, ela se fixa, né, no dinheiro, Exato. nos bens materiais. Eu não sei se é da Madre Teresa de Calcutá, mas contam que ela, uma vez, estava limpando as chagas aí de um leproso, né? E aí um empresário disse assim para ela: nossa, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. Ela olhou para ele serenamente e disse: eu também não faria. Exatamente, não é? né? Então, não é necessidade externa que vai te fazer feliz, né? Você realmente tem que buscar o seu Deus interior e com certeza você será feliz. Muito obrigado, professor Marcos. Obrigado, muito obrigado a você que assiste o programa da Ceitionê. Que você seja muito feliz, tenha muita paz e que manifeste essa paz aí para o mundo todo. Muito obrigado. Os minutos correm e levam embora mais uma edição do nosso encontro, mas se nos olhos uma saudade já se mostra, deixamos um sorriso que acompanhará você em todos os seus projetos. Assim se despede mais um programa Ceitionê, um modo feliz de viver. Torne-se agora um com Deus, através do nosso momento de oração. Muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Oração ao magoarmos alguém. Não devemos tentar resolver precipitadamente uma questão quando estamos com raiva, pois nestas ocasiões somos facilmente levados a proferir palavras agressivas e acabamos criando desentendimentos e desarmonia. E também não devemos escrever a alguém quando estamos zangados com ele, pois acabamos escrevendo palavras que o magoam ou ofendem profundamente. Se você, no momento de exaltação, magoou ou ofendeu alguém, de nada adianta ficar remoendo o seu arrependimento. Isso não vai anular as palavras ásperas e ofensivas que você proferiu ou escreveu. O que você deve fazer nessa ocasião é lembrar-se de primeiro confiar a Deus a solução do problema e mentalizar o seguinte: no momento de exaltação, magoei fulano e estou muito arrependido. Mas sei que Deus, com sua infinita bondade, perdoa-me e irá orientar-me para que eu não volte a cometer o mesmo erro. Sou profundamente grato a Deus por seu grande amor e sua imensa generosidade. Tenho certeza de que a harmonia voltará a reinar entre mim e fulano, pois estamos ligados através do amor de Deus. Na verdade, estimo fulano e ele me estima. Muito obrigado.